salvação e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Olá, povo de Deus, é uma alegria estar aqui para falar com vocês sobre Jesus Cristo nessa tarde. Me pediram para falar quem é Jesus. Ô, pergunta difícil essa, porque para muita gente, Jesus é algo muito pessoal e particular. Quando na verdade, não se trata da maneira que eu enxergo Jesus, mas se trata de quem realmente Ele é. Então nós podemos começar definindo: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. É o Verbo de Deus feito carne. É a palavra de Deus que se encarnou, que se fez homem e habitou entre nós. Mas para explicar um pouquinho de Jesus, eu quero ir lá no Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: Deus, falando à serpente, logo depois da queda do homem, Ele diz assim: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só que interessante. A descendência da mulher aqui é Jesus. Este trechinho de Gênesis 3,15 é chamado proto-evangelho. É um protótipo de evangelho, é uma prévia do evangelho, daquilo que viria no Novo Testamento. E aqui está dizendo que há uma mulher que Deus escolheu desde toda a eternidade. Essa mulher é Maria, e que essa mulher geraria uma descendência, e que essa descendência vai esmagar a cabeça da serpente. E de fato é o que vai acontecer na cruz. Nós veremos mais tarde na cruz a descendência da mulher tendo o calcanhar ferido, mas esmagando a serpente, vencendo na cruz o pecado, a morte e o diabo. Veja, Deus sempre amou o homem, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No jardim de Deus, o homem não morria, era imortal. O pecado não existia, o mal não existia. O homem vivia a felicidade de caminhar com Deus no jardim e estar na intimidade de Deus. Só havia uma única regra, e nem era uma regra tão difícil assim, mas essa única regra foi desobedecida. E quando o ser humano desobedeceu a Deus, o pecado e a morte entraram no mundo. Agora, o homem perdeu a intimidade com Deus, rompeu a amizade. Não foi Deus que fez isso, foi o homem. Rompeu a amizade com Deus. Mas Deus diz à própria serpente: isso não vai ficar assim. Há uma mulher, existe uma mulher, ela vai gerar uma descendência, e essa descendência lhe esmagará a cabeça. Deus, mesmo tendo expulso o homem do jardim, nunca deixou de amá-lo. Alguém me perguntou assim um dia: mas que Deus cruel é esse?
O homem só cometeu um pecado e ele já foi expulso da sua amizade. Olha, não é bem Deus que expulsa o homem do jardim, mas o homem meio que se auto-expulsa da amizade de Deus quando ele trai a confiança de Deus. Quando você trai a confiança de alguém, não é que esse alguém vai deixar de gostar de você, mas já não confia em você. E a culpa não é dela, a culpa é sua. E nós precisamos entender que a responsabilidade pelos nossos pecados é nossa. Deus continua amando o homem. E a gente vai ver o tempo todo no Primeiro Testamento, Jesus sendo anunciado, sendo prefigurado, sendo mostrado. Olha, Jesus vai surgir. A gente vê isso em Abel, que era justo, traído e morto por Caim, seu irmão. Jesus também é justo e também foi traído e morto. A gente vê isso de uma maneira belíssima em Isaac e Abraão. Abraão, um homem justo diante de Deus, homem temente a Deus, amigo de Deus, considerado o primeiro judeu. Abraão, o homem com quem Deus fez aliança. Olha só, Abraão tem um filho único, amado, o filho da promessa, o filho da velhice com sua esposa, um filho que ele esperou pela vida inteira. E veio no final de sua vida. E agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me ofereça o teu filho em sacrifício. Teu filho único. Você irás ao monte que eu te indicar, e lá você sacrificará o seu filho a mim. Abraão ouviu tudo aquilo, sofreu no seu coração, mas obedeceu a Deus. Se essa é a vontade de Deus, eis-me aqui. Ele não contou à esposa, porque sabia que ela ficaria muito desesperada. Ele tomou o seu filho, caminhou e chegou ao local do sacrifício. Quando lá chegou, ele tinha trazido no lombo de um jumento o lenho para o sacrifício. Pegou o lenho, colocou sobre os ombros de seu filho. É muito interessante isso. Isaac não é um menininho. Isaac já é um homem, 20 e poucos anos. E é importante você entender isso. Segundo a tradição judaica, segundo Flávio Joséfo, historiador, Isaac é um homem e não um menininho. E por que é importante entender isso? Porque Isaac já tem condições e capacidades de decidir por si mesmo. Isaac então sobe a montanha com Abraão, o Monte Moriá, carregando nos seus ombros o lenho do seu próprio sacrifício. É quando ele chega lá em cima, ele pergunta ao pai: temos o lenho, temos o fogo e o cordeiro do sacrifício? E Abraão dá uma resposta profética: o cordeiro Deus proverá. E de fato, mais tarde, quando chega a plenitude dos tempos, Deus proveu o cordeiro. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até então, naquele momento, o drama se desenrola. Isaac ouve do pai, o pai lhe explica: olha, filho,
Não adianta você procurar na Bíblia, porque isso está na tradição oral. Olha, filho, Deus pediu você em sacrifício. E Isaac diz: eu concordo, pai. Eu quero ser, então, sacrifício a Deus. Isaac se deita sobre as pedras do altar livremente. Ele escolhe fazer isso. E ao fazer isso, assumindo ser sacrifício, a pedido de Deus, ele pede ao Pai: amarre minhas mãos e meus pés, para que eu não reaja. O pai está disposto, ele levanta a faca para sacrificar o filho. Eu gosto porque na tradição judaica diz que Deus naquele momento enviou Miguel, e Miguel disse a ele: não faça assim, não faça isso. E Abraão ficou até frustrado, porque Abraão foi até ali, caminhou, subiu o monte, tudo aquilo, todo aquele sofrimento, ele estava disposto a oferecer seu filho em sacrifício. Mas a ordem de Deus: não, eu só queria provar a tua fé. Deus fez aliança com Abraão. Abraão é um homem de fé, exemplo de fé para mim e para você. Era aquele que estava disposto a dar o seu filho. Isaac também é homem de fé, porque está disposto a dar a própria vida em sacrifício a Deus. Deus encontrou no ser humano a fidelidade e a amizade. Deus sempre fiel. Foi fiel com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mostrou a sua fidelidade com José no Egito, que também é outra prefiguração de Jesus. José, que foi traído e foi vendido pelos irmãos. José, que era inocente, foi levado por uma caravana, foi vendido de novo, depois vendido à casa de Potifar. E tudo que José fazia prosperava, porque Deus estava com ele. José foi caluniado, foi preso, acabou no palácio do faraó como vice-rei do Egito. Ele também prefigurou Jesus. Foi justo, foi correto, foi traído, foi vendido. Mas quando sua família chegou ao Egito em busca de pão, ele perdoou sua família. Assim como Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele amou. Quando chega a plenitude dos tempos, se cumpre Gênesis 3,15. Aparece a mulher, Maria. Essa mulher que, segundo o catecismo, Deus escolheu desde toda a eternidade. E Deus começa então a reescrever a história. Onde uma virgem então desobedeceu a Deus e pecou, gerou o pecado e a morte em seu ventre. Agora, uma virgem recebe na sua presença um anjo. E esse anjo lhe apresenta o plano de Deus. E ela responde: faça-se em mim secundum verbum tum, segundo a tua palavra. Fiat, faça-se segundo a tua palavra. Ela obedece a Deus e ela gera no seu ventre então a salvação e a vida, que é Jesus. Chegou a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Ele próprio é a nova aliança, que continua a aliança, que transmite vida. Jesus é a própria aliança. E agora? Jesus cresce em sabedoria e santidade. Vai chegar o momento derradeiro, onde Jesus vai ser confrontado
com sua missão. É interessante, porque sempre que eu pergunto para as pessoas: você sabe qual foi o momento em que Jesus assumiu sua missão? Eu sempre escuto não. Jesus assume sua missão no Jardim das Oliveiras. No momento em que ele é confrontado com a sua missão, quando ele sente a agonia dos pecados do mundo inteiro que pesam sobre ele, é bom entender que Jesus não suou sangue por medo da morte. A agonia e o sofrimento de Jesus é porque o pecado do mundo inteiro vai repousar sobre ele. Como diz São Paulo, ele se faz pecado e ele é justo, ele é santo. Aquilo causa horror, causa dor. Jesus sofre uma profunda agonia naquele momento e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha, mas a sua vontade. Olha só que interessante. Foi preciso que uma mulher dissesse: faça-se em mim, eu obedeço. No lugar de uma mulher que desobedeceu. Maria é nova Eva, é nova Havá no hebraico, mãe dos viventes. E é preciso que Jesus, o novo Adão, o novo homem, diga: faça-se a sua vontade, não a minha. Ele obedece. E essa obediência cancela a desobediência. Esta obediência cancela a desobediência. Tem uma coisa que eu aprendi com o Padre Manuel, nunca esqueci. Sabe por que Jesus assume essa missão no jardim? Porque nós fomos expulsos do jardim pela desobediência do pecado. E quando essa missão é assumida então no jardim, Jesus nos coloca de volta no jardim, de onde um dia fomos expulsos. Agora nós fomos recolocados no jardim pela obediência de Jesus, porque Jesus é o homem que no jardim obedeceu ao Senhor, e agora nós estamos de novo na intimidade de Deus e na amizade de Deus que fora rompida outrora pelo pecado. Jesus então sobe o monte. É interessante, porque o Monte Calvário não é muito longe do Monte Moriá. Em Jerusalém, na Cidade Velha, um fica perto do outro. O Monte Moriá é o monte onde um dia esteve o templo. E o Monte Calvário é o monte onde Jesus morreu. Em um monte, nós temos o lugar onde Abraão subiu com Isaque e o ofereceu em sacrifício. No outro monte, nós temos o monte onde Jesus assumiu de fato o sacrifício. Veja só. Jesus ali, subindo a montanha agora, carregando nos ombros o lenho do seu sacrifício, assim como fez Isaque. Jesus agora assumindo, aceitando livremente, em silêncio, assim como fez Isaque, a vontade de Deus, a vontade do Pai. Jesus sendo pregado e sendo morto por nossa causa. Aquele sacrifício representa então aquilo que estava acontecendo quando subiam Abraão e Isaque
E Isaac perguntou: e o cordeiro? Aonde está o cordeiro do sacrifício? E Abraão respondeu: o cordeiro Deus proverá. Talvez você pense assim: mas não surgiu logo um carneiro ali e eles sacrificaram? Pois é, surgiu um carneiro. O cordeiro Deus proverá. O cordeiro do sacrifício de fato é Jesus. Jesus surgiu como o cordeiro do sacrifício, aquele que cumpre na sua vida a missão definitiva: restaurar a aliança entre nós e o Pai. Vejam, quando Jesus morre na cruz, acontece um fato que muita gente não se atenta. O véu do templo rasgou-se. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E por quê? Porque foi que o véu do templo se rasgou? Porque naquele momento abriu-se o espaço sagrado, o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, a presença viva de Deus. Abriu-se naquele momento o lugar sagrado, onde ninguém tinha acesso. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, por ocasião do Yom Kippur, o dia da expiação. Era o Santo dos Santos, ninguém tinha acesso à presença de Deus. A Shekinah de Deus estava ali e ninguém podia entrar ali. Agora, o véu se rasgou de cima para baixo, do céu para a terra, significando que não há mais separação entre Deus e os homens. Quando nós vamos à missa, é isso que acontece. Quando nós estamos na missa, e o sacerdote então consagra sobre o altar a Santa Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, é isso que acontece. Ao partir a hóstia, Jesus morre. Ao deixar uma pequena parcela da Eucaristia cair no cálice, a carne se une de novo ao sangue. Jesus ressuscita no altar, porque nós vamos comungar Jesus ressuscitado. Segundo o Padre Pio, neste momento, é o momento que nós rezamos ali o Pai Nosso. Nós só rezamos o Pai Nosso porque por causa da morte e da ressurreição de Jesus, já não há mais separação entre nós e o Pai. O véu do templo se rasgou, o céu está aberto, não há mais separação entre nós e o Pai. Nós estamos agora diante de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos acesso a Deus, nós podemos nos achegar a Deus. É isso que acontece. O véu se rasgou, nós fomos colocados de novo no jardim, nós estamos na presença de Deus, e agora nós chamamos Deus de Pai. Pai nosso, não só meu e seu. Eu sei que às vezes nós escutamos algumas coisas na igreja que fogem um pouco do sentido correto. Claro que Ele é Pai de todos nós que somos irmãos em Cristo, mas não vamos reduzir isso a uma mera confraternização de amigos, porque não é isso. A uma mera comunhão em torno da mesa, porque não é só isso. Vamos entender uma coisa, não é só uma partilha, é o santo sacrifício do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus.
E quando nós dizemos Pai Nosso, nós lembramos que Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. Ele é o Filho de fato, e nele nós somos filhos. Com Ele nós somos filhos do Pai. E quando nós dizemos Pai Nosso, é meu Pai, Pai de Jesus. É seu Pai, Pai de Jesus. É Pai de todos nós. Porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus ressuscitou, porque o céu foi aberto, porque nós fomos colocados de volta no jardim. Agora nós temos acesso a Deus. Escuta bem, ninguém teve acesso a Deus antes de Jesus abrir o céu. Mas eu ouvi dizer que Elias foi para o céu antes, num carro de fogo. Elias não foi para o céu, não. Elias morreu. Arrebatamento não é doutrina católica. Mas ele não foi para o céu. Não, ninguém entrou no céu, o céu estava fechado. O céu só se abriu quando Jesus morreu e ressuscitou. Jesus abriu o céu. E é preciso entender que Jesus abre o céu. Jesus é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que cumpre a palavra. Ele é a descendência da mulher que esmaga a cabeça da serpente, tendo o calcanhar ferido. E o que é esse calcanhar ferido? Ora, você já ouviu a expressão da mitologia, calcanhar de Aquiles? É o ponto fraco. Jesus é Deus, Ele não tem ponto fraco. Mas Jesus também é homem, Ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Enquanto homem, Jesus é mortal. Ele foi ferido mortalmente em sua carne. Feriu-se no calcanhar. Então, embora Ele tenha sido ferido, e pense, o diabo não sabia de tudo isso. Se o diabo soubesse, ele não ia deixar matar Jesus. O diabo não sabia dos planos de Deus. Se ele soubesse, ele não deixaria matar Jesus. Ele impediria. Mas não, ele provocou, ele atiçou os soldados. E quando Jesus finalmente morreu, o diabo comemorou. É uma expressão, tá? Porque ele não tem sentimentos bons. Ele é incapaz de ser feliz. É só uma expressão, só para vocês entenderem. Mas ele pensou consigo, venci. Porque ele odeia a Deus e odeia a nós. E quando ele achou que tinha vencido, Jesus ressuscitou. Desceu à mansão dos mortos. Buscou aqueles que eram justos e santos antes do tempo em que ele veio e os levou ao céu. E os levou ao céu. É bom a gente entender a nossa fé. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Eu posso chamar Jesus de amigo? Posso. Eu posso chamar Jesus de irmão? Posso. Mas eu não posso me esquecer que Ele é Deus. Eu não posso me esquecer que Ele é Senhor e Rei. Eu não posso me esquecer que Ele é o único nome que nos foi dado. O nome que está acima de todo o nome. O nome diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. O nome que faz tremer o inferno. O filho da mulher, Jesus. Domingo passado nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E se eu for pregar e não falar nada de Nossa Senhora, não sou eu, né? Então é bom a gente entender. Domingo passado nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora e a gente escuta uns ecos às vezes que a gente ainda não consegue entender. Nossa Senhora foi assunta aos céus depois de ter passado pela morte.
E quando Maria morreu, diz a tradição, é muito bonito pensar nisso em Jerusalém. Maria morre, ali próximo ao cenáculo tem a abadia da dormição que guarda o lugar da sua morte. Os apóstolos então carregam seu corpo em procissão até o vale de Cedron, o vale dos justos, ao lado do Jardim das Oliveiras, e depositam o seu corpo numa tumba que está lá até hoje, uma tumba do século I. E ali, depois de 3 dias, Jesus vem buscá-la. Maria então é ressuscitada e levada aos céus pelo seu próprio filho que vem ao seu encontro. Quando você entra na tumba de Maria, existem muitos ícones, que é um costume ortodoxo, e esses ícones mostram Maria deitada, os apóstolos em volta, e Jesus vindo com os anjos. Para nós ocidentais, às vezes não temos essa noção. Nós nos acostumamos a ver imagens da Assunção de Nossa Senhora, vendo anjinhos gordinhos, barrocos, levando Nossa Senhora para o céu, e a gente não para pensar. Jesus veio buscar Maria. Por que era preciso a morte? Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Era preciso a morte para que houvesse a ressurreição. Porque ressuscitada, ela pode agora num corpo glorificado subir aos céus, de corpo e alma. E aí você entende uma coisa, por que não tem ninguém no céu antes de Jesus, né? Porque o catecismo diz que Maria é a antecipação daquilo que vai acontecer com a gente, porque nós cremos na ressurreição da carne, assim como Jesus ressuscitou. Ao morrer a nossa alma vai para o céu, mas um dia nós ressuscitaremos e o nosso corpo unido à nossa alma estará no céu na presença de Deus. Maria é a antecipação disso. Então, ressuscitada, depois de passar pela morte, como diz São João Damasceno, despindo-se do que era mortal, revestindo-se de imortalidade, agora ela está no céu na presença de seu Filho, nosso Senhor. Então eu convido você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, nesse momento, a entrar um pouco dentro do teu coração e pensar: nossa, a Bíblia inteira, do começo ao fim, conta a história de Jesus, mostrando aos poucos que ele viria, e quando de fato ele vem, quando ele se revela e nos revela o céu, nós muitas vezes não somos capazes de compreendê-lo. Jesus viveu neste mundo e caminhou conosco. Jesus sentiu calor, sentiu frio. Jesus sentiu dor. Jesus sofreu. E tudo para que eu e você tivéssemos o céu. E para que nós não tivéssemos o pretexto, a desculpa de dizer: ora, mas eu sou apenas humano, fraco, eu sou apenas alguém limitado, como é que eu vou chegar ao céu? Isso é impossível. Não, não é. Não é. Jesus se fez homem para nos mostrar isso. Não bastasse isso, Deus nos deu Maria para nos mostrar que é possível viver sem pecado. Somos filhos de Deus por causa dele. Jesus é nosso Deus, é nosso Rei, nosso Senhor. Jesus ama você. E para você que nesse momento em que estamos vivendo tem pensado assim: mas aonde está Deus? Por que foi que Ele permitiu tudo isso? Por que tanta maldade? Por que tanta gente morrendo? Por que tanta coisa ruim? Ora, Deus não permitiu o mal. Eu volto no começo da pregação. Não havia mal, não havia doença, não havia morte, não havia sofrimento. Foi o homem que pecou e se afastou de Deus. Ah, mas Jesus não veio e não morreu por nós e não carregou os nossos pecados e as nossas dores e as nossas enfermidades. Sim. E isso significa que eu e você
Não importa o que aconteça nessa vida, se nós nos colocarmos na presença dEle e caminharmos com Ele, nós vamos alcançar o céu. E o sofrimento vai passar, a dor vai passar, a morte vai passar, tudo vai passar. Mas Jesus não passa. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou, Santo és tu, Senhor, te adorarei. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou, Santo és tu, Senhor, te adorarei. O Verbo descido do céu, agora entre nós está, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre os povos, acreditado no mundo, revestido na glória, exaltado na glória. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou,